dia, boa tarde ou boa noite para você que está aqui acompanhando mais um episódio de TinaCast. Nós estamos no 17º episódio, é a 10ª lição do tema da oração, segundo trimestre 25, e um convidado super especial, Andrew. Seja muito bem-vindo, cumprimento o povo. Muito obrigado pelo convite, Gustavo. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, o TinaCast. O podcast onde você vai aprender um pouco mais a experiência e o contato de Deus através da lição dessa semana. Pronto, olha só, rapaz, o cara arrasa, né? Quando a gente fala de asiático, o trem é diferente. Mas, Andrew, que bom que você está aqui. Fiquei muito feliz de você ter aceito o convite também. E vai ser um bate-papo muito importante, muito bacana. Olha, gente, eu esqueci de avisar no outro, mas a gente já está disponível também no Spotify. Então, temos aqui a plataforma do YouTube, tem lá no Spotify também. Curte, compartilha, manda para a galera. E vamos, sem mais delongas, estudar nossa lição. Afinal de contas, nós estamos falando sobre altar restaurado, é isso? O altar e a palavra. Isso, Mas altar e a também palavra. está no contexto. Está no contexto do altar restaurado. Certeza. Eu voltei há um tempo atrás quando o tema era esse. Mas altar e a palavra, a gente já está aí na 10ª lição, falando de adoração. Não sei se o pessoal se envolveu tanto quanto a metanoia, que foi uma lição que o pessoal deu uma envolvida boa, mas foi uma lição que, para mim, deu assim uma visão diferente de muita coisa, que a gente às vezes vai deixando meio que de lado, importância da oração, importância da comunhão. Eu achei assim top, cara, eu curti bastante. Mas como sábado é dia de tirinha, Sim. eu vou pedir para os nossos editores magicamente agora, colocou a tirinha, tá aí a tirinha. Andrews, o que você viu aí, maninho, dessa Só tirinha? um pouquinho antes de nós Pode entrarmos aqui na antes. lição, vamos fazer uma oração para Deus nos abençoar, nos Esses capacitar. bichos estão do rocha mesmo, porque o Gabi chamou para oração e ele também chamou para oração. É nesse contexto que a gente vai estar na lição, tanto aqui passou como agora, como estudar a palavra, nada mais interessante e importante do que pedir a oração. Então vamos orar. Senhor Deus, graças te damos ao Pai pela oportunidade de estarmos aqui, estudando a Tua palavra, através da lição, os seus aprendizados, que o Senhor possa nos capacitar, que o Senhor possa esvaziar o ser humano que há em mim, há em Gustavo, Amém. e que o Ser Divino possa habitar no nosso coração e que nós possamos transmitir o que o Senhor tem a revelar para nós. Nos abençoe e nos guarde, é isso que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem. Oração feita, tirinha na mão. Então vamos lá. A tirinha, a meu ver, eu vejo o seguinte: tem uma pessoa no que hipoteticamente seria uma piscina, uma Bíblia representada, e não há como ter a inspiração divina do Espírito Santo sem realmente mergulhar na palavra, porque isso é fundamental. Querendo ou não, no mundo que vivemos, na correria que nós temos diariamente, se nós não prestarmos atenção no que é fundamental, nós deixamos de lado. E nesse caso, especificamente da tirinha, nós podemos ver que o personagem, ele está em paz, tem a tranquilidade, porque ele realmente deu prioridade para aquilo que necessariamente precisava ser atento, que no caso é o estudo da palavra, estar na comunhão com o Espírito Santo, com Deus. Rapaz, tu sabe, eu nunca consegui boiar. Eu nunca consegui, sério, moço, assim, desse jeito, assim, sabe, de ficar paradinho. Eu consigo ficar sustentado, mas tem que tá dando, entendeu? Uma mãe ali e tal. E eu nem era tantos quilos assim. Quando eu aprendi a nadar, eu pesava menos de 40 quilos. Eu era bem maguinho. E assim, antes de conhecer minha esposa, eu pesava menos de 70. E não conseguia, pô. Hoje muito menos, né? Que a gente tá daquele jeitão. Mas eu não conseguia. E o pessoal falava muito, tipo assim, você tem que ficar bem tranquilo, esquecer de tudo. Eu não sei se eu não ficava tranquilo, mas pra mim eu sou tranquilo. Mas, enfim, não dava de boiar. Quando eu vi o menino boiando ali, eu falei, rapaz, bicho, é uma coisa que eu não consegui. Mesmo na piscina, assim, que é tudo paradinho. Então, assim, o que eu visualizei também essa questão de estar em paz, de você ter conhecimento e domínio sobre algo, porque, querendo ou não, a palavra de Deus, ela nos traz essa tranquilidade, mas para você ter essa tranquilidade, assim como na piscina, para você boiar, você precisa estar tranquilo naquele ambiente e conhecer. Exato. Sobretudo conhecer ali aonde você está. Então, eu confesso que assim que eu vi a tirinha, aí eu fiz as minhas anotações, eu coloquei uma impressão e depois de ter estudado, eu tive outra impressão da tirinha. Então calma aí, então vamos
por partes. Então, não conta tudo agora, não. Não, Vamos devagar. Tem que fazer um mistério para o pessoal acompanhar. tem todo o mistério a ser revelado. Mas, assim, foi algo que eu gostei muito, achei muito interessante. E falei, cara, que tirinha massa, ó, porque ela nos aplica muitas coisas que às vezes a gente acaba não prestando atenção. Você deu uma olhada no texto da semana? Sim, com certeza. E é muito importante, principalmente quando fala sobre Bíblia, fala sobre Paulo falando as recomendações, fique atento. Não é ao acaso que ele faz isso. Ele pega e dá os conselhos diretamente para as pessoas, para reconsertar a vida, para ter uma vida em paz, tranquilidade. E tudo isso só é possível quando nós temos Deus no coração. E eu vejo que Paulo ele conseguia exortar o povo da época, tanto o povo de Colosso, o povo de Filipos, que ele ia mandando as cartas ali, sobre algo que ele vivia. Exato. E é diferente a gente chegar para alguém e aconselhar alguém sobre, sei lá, investimento na Bolsa de Valores, que eu não faço a mínima ideia. Agora, quando eu vou falar sobre algo de fisioterapia, sobre algo de aplicativo que eu também conheço, é diferente, porque você já domina o assunto. Então, para Paulo poder exortar a galera, ele tinha uma proximidade muito próxima a Deus e são conselhos muito bacanas. Mas vamos avançando aí então, porque nós chegamos aí ao domingo, dia 1º, e nós temos aquele bendito tema Leituras da Porta Vermelha, que foi um programa que o cara fez por conta de uma porta vermelha. O que você viu daí, André? O que a gente pode tirar ali de aprendizado no seu ponto de vista? Essa parte de domingo, Gustavo e ouvintes, é uma questão muito interessante, porque vem como um testemunho mesmo da vida prática. Aqui o autor da lição, eu até confesso que eu não conhecia o autor, pessoalmente, visivelmente. Só apenas no começo da lição que tem aquelas partes introdutórias que falam assim o autor, quem foi que publicou e tal. Mas a partir dessa lição, eu fui no Instagram e pesquisei mais a fundo sobre essa porta vermelha. E, consequentemente, eu consegui encontrar o autor da lição. Ver agora ter um rosto, ter uma visão. E é muito interessante que ele retrata, no caso, o tempo de pandemia, um tempo de dificuldade, em que ele pôde usar os meios que ele tinha, as condições que ele tinha para testemunhar. Pode ser que pareça uma coisa muito simples, onde ele, no testemunho dele, falando que gravou uns vídeos para tranquilizar as pessoas, para demonstrar o amor de Deus. E, hoje em dia, a internet é uma coisa muito acessível a todos nós. Sim. E nós nem estamos no tempo de pandemia. Então, é muito ainda mais fácil de alcançar as pessoas. E eu vejo também que isso tira um pouco do medo do que apresentar o evangelho. Ter novas tecnologias, ter novas maneiras. Porque muitas vezes nós só ficamos centrados na Bíblia, na palavra, dar um estudo bíblico. Mas nós temos outras formas de alcançar as pessoas. E tanto que a forma dele foi uma forma. Eu achei muito top, porque o que ele fazia? Você que não coisou aí. Ele pegava um trecho da Bíblia e fazia uma meditação curta de até uns 3 minutinhos ali e publicava esses vídeos diariamente. Eu vejo que, acima de tudo, isso ajuda a própria pessoa a ter uma comunhão diária. Então, por exemplo, se você tem uma dificuldade de ter uma comunhão diária, a gente está tendo um desafio que está rolando na semana anterior a essa edição nossa, que é o desafio da oração, de você orar entre meia-noite e 6 horas da manhã, e a gente manda lá no nosso grupo só assim, ó, orei, que é para você ter um momentinho na madrugada com Deus. Não precisa ser um momento longo, você pode simplesmente abrir o olho ali na dificuldade e falar: ô Jesus, eu acordei aqui, mas eu vou voltar a dormir. Mas lembra daquele povo lá do Borado? E é nóis, né? E volta a dormir, eu mando orei, alguma coisa. Só assim, né, pra gente ir criando um hábito. Então, se você tem uma dificuldade também de ter um hábito de estudo com Deus, quem sabe às vezes gravar um stories de 30 segundos, só falando: ó, gente, hoje teve um textinho muito bacana que eu acho que ficou legal, e o texto fala isso e isso. Tire suas conclusões. Se você não quiser falar mais nada, pronto, tá. Mas pelo menos lhe ajudou aqui a lembrar de você pegar a palavra de Deus e ter um contato diário. E ele fez isso. Ele colocou, inclusive, o nome de Leituras da Porta Vermelha por conta de uma porta vermelha que tinha na casa dele, e ele gravava esses vídeos lá, e foi uma forma dele se auto-observar, de ter uma comunhão diária, mas também de auxiliar outras pessoas. Tanto que teve um alcance gigantesco. Às vezes a gente nem tem esse alcance gigantesco.
Inclusive, o último podcast foi o podcast mais visualizado. Você acredita, cara? Mas eu acho que o dessa semana vai ser ainda mais. Aí, Nós contamos com você agora. isso, pronto. Foram mais de 120 visualizações. Quando eu tinha visto, já estava em 150, e isso em menos de 24 horas depois da publicação. E eu falei, cara, o pessoal tá arrochado mesmo. Mas enfim, o foco não é nem, vou ter um grande engajamento, um grande alcance. Não, muitas vezes é para propriamente ajudar a pessoa que está ali atrás. E é até um meio de testemunhar, através de você, como o Gustavo falou no início do podcast, compartilhar com alguém, com um amigo querido. É. Porque essa lição, essa parte do domingo, vem falando sobre influência. Como é que você consegue influenciar uma pessoa? Como é que você se diz cristão e não produz frutos? Se você tem vergonha, tudo bem. Há maneiras de alcançar outras pessoas através do evangelho, através de ações que você pode tomar. E também eu vejo outro ponto que isso diz muito sobre a gente. Porque, querendo ou não, quando a gente faz isso, nós não podemos pensar na gente. Nós temos que pensar nos alcances que isso irá alcançar. Por exemplo, esse TinaCast, nós estamos gravando hoje, mas nós não sabemos o alcance final dele. Pode ser que daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos, 100 anos, alguém estará escutando o que a gente está falando aqui. E vai falar assim, é verdade, eu posso evangelizar, eu posso mudar a minha vida e compartilhar o amor de Deus. E é justamente a base daquele que entende o propósito dele como um cristão nessa terra. Tanto que o autor fala que o projeto foi fruto do tempo que ele passou com Deus e com a palavra dele. Ele só compartilhou com os outros aquilo que ele compartilhava já com ele mesmo, nos momentos de devocional dele. Então, assim, primeiro ponto ele tinha um momento de devoção pessoal e depois ele passou a compartilhar com as pessoas esse momento de devoção para auxiliar e para ajudar com que as pessoas também tivessem um contato outro, porque querendo ou não, as pessoas observam a gente e olham a gente como um ponto positivo ou negativo. Isso é um fato. Uhum. Todo mundo vai te observar, as pessoas vão lhe ver. Então você vai ter que externalizar e mostrar algo para elas. E o que você vai mostrar vai ser algo mais do seu eu, ou quem sabe aquele reflexo do momento outro que você passou meditando, passou com Deus, passou compartilhando isso. E aí, quando a gente vai avançando, a gente chega no tema de carta de advertência, que já é o tema de segunda-feira, né? E André, você destacou, André fez até um papelzinho à parte. Tem as anotações aqui. André não é fraco, não. Fala pra gente o que você destacou dessas cartas de advertência, o que você achou interessante aí. A carta de Colossos, propriamente dito, o capítulo 3, vem falando sobre Paulo recomendando a igreja que ele não conhecia. E isso é um fato muito interessante. Então, como alcançar uma igreja que eu não conheço? Porque é o seguinte, a igreja de Colossos, ela foi criada através do evangelho, ou, no caso, a repassagem do evangelho, do ouvir, do passar das pessoas. E, consequentemente, quando a gente não tem a base fundamentada na Bíblia, nas Escrituras, ou no caso de Jesus Cristo, pode haver divergências no que nós cremos. Propriamente dito, na igreja de Colossos, teve a heresia de falar que Deus não seria Deus. Ou seja, teria uma dualidade, até um gnosticismo, onde o corpo ele é mau, e então Jesus, por ser humano, ele não poderia ser Deus. E tem essa divergência. Então Paulo manda essa carta para Colossos para tentar sanar a dúvida. Fala assim, é isso, ponto. Deus, Deus é ser humano, então tem essa dualidade. Eles começaram ali, isso vai servir inclusive de dica, viu? Existia um período ali, dica do Tina, para o nosso quiz. Existia um período ali em que a igreja estava mais pegada nessa dualidade. Paulo escreve, Paulo afirma, inclusive lá em Colossenses 2, 9, 14 e 3, de 1 a 4, ele afirma que Jesus é o cumprimento da profecia do Antigo Testamento e todo aquele que crê nele são herdeiros das bênçãos da aliança feita a Israel, que é aquela promessa de ser o povo de Deus, que representaria Deus aqui na terra e um dia moraria junto com ele na Canaã Celestial. E qual que eu vejo assim? Apesar de Paulo não conhecer as pessoas, Paulo conhecia a Cristo.
E quando você conhece a Cristo, você consegue falar com pessoas que estão envoltas nisso. Porque é como se fosse um ponto em comum. Sempre que a gente vai para um local novo, normalmente a gente procura achar um ponto em comum com pessoas para poder criar uma amizade, criar um vínculo. Exato. André, eu cheguei aqui na igreja tem 1 ano e meio, mais ou menos, quase 2 ali. Em outubro faz 2 anos. Já faz tudo isso? Já, cara, em outubro faz 2 anos. Passa rápido o tempo. É. E aí eu cheguei aqui, eu não conhecia ninguém. E tem um bocado de nego aqui em Montes Claros que eu também não conheço. Mas eu conheci André por quê? Porque nós tínhamos um ponto em comum da igreja. Nós nos conhecemos na igreja aqui que estava frequentando e a gente criou uma amizade a partir disso. Quando eu vou em um outro ambiente, por exemplo, eu tenho uma clínica Amor de Mãe, nós fizemos um almoço especial do Dia das Mães. E chegou lá, eu tinha uma semana vinculado na clínica, então eu não conhecia a galera. E chegou aquele mundo de negro, um monte de doutor, tarará. E aí você vai trocando aqui, trocando ali, trocando aqui, trocando ali. Daqui a pouco eu encontrei uma fisioterapeuta que também atendia lá. E aí eu consegui desenvolver um assunto com a fisioterapeuta, porque nós dois éramos fisioterapeutas e nós tratávamos sobre aquele mesmo assunto. Então, quando a gente fala sobre Paulo conseguir escrever para pessoas que ele não conhecia, é porque eles tinham um ponto de conexão, que era Cristo, que era a crença com ele. Só que esse ponto em comum, ele precisa estar alicerçado, porque não basta eu ter feito uma faculdade de fisioterapia há 7 anos atrás. Eu preciso estar atualizado disso para conseguir conversar com outro fisioterapeuta que também está atualizado disso. Então, para que eu fale sobre Deus e consiga ter uma conexão, eu preciso também ter um contato com Deus. E eu encontro pessoas que estão tendo esse contato com Deus para poder transmitir. E foi por isso que Paulo ele conseguiu fazer essa carta de advertência por ter um ponto em comum com a galera de Colosso. Agora, dessas advertências ali, o que você destacaria assim? Não, isso aqui foi o mais top ali de Paulo ter exortado, ter chamado o pessoal de Colosso. Gustavo, eu creio que, de modo geral, quando, que nem você disse, a pessoa conhece, tem um ponto em comum, é sempre importante ter essas advertências. Porque, querendo ou não, muitas vezes nós, propriamente dito, levamos o evangelho, às vezes, na folga. Então, Sim, a gente vai adaptando como o evangelho é para nós, como é que o evangelho agradaria ao nosso entendimento, às nossas ações. Então, eu vejo que muitas vezes nós precisamos de alguém que chacoalhe a gente, que fale assim, tudo bem, você está no evangelho, está um ponto em comum comigo, mas por que não analisarmos esse outro ponto? Vamos direcionar a Cristo, vamos ver o que ele responde para a gente. E eu acho que essas advertências que Paulo fez são muito importantes nesse ponto de, tudo bem, eu estou aqui, eu sou seu amigo, então por isso mesmo eu vou te falar o que você tem que ajeitar na sua vida. Porque nós não podemos deixar largado. Sim. Inclusive, a palavra da semana do último podcast que a gente fez foi constância. E Paulo, ele justamente fala para a galera, diz aqui, ó, Colossenses 3 apresenta a vida cristã como um ato contínuo de adoração. E ele fala para o pessoal, para a galera, fixar a mente nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra. Que é uma exortação que a gente precisa sempre lembrar, porque quando eu quero adaptar o cristianismo às coisas que me agradam aqui na terra, muitas vezes eu distorço o real propósito dele. Então, o foco da vida cristã não é estar entrando no padrão mundano para conseguir não ser excluído. Senão é sempre estar focando na coisa eterna, manter uma constância nisso, porque a nossa tendência é justamente essa, é relaxar, ficar mais tranquilo, ficar de boa e adaptando. Ah, não, hoje eu não vou poder ir lá, então eu vou fazer aqui. Ah, não, hoje eu não quero isso aqui, não. Esse tempo da minha vida aqui eu acho que era lá para o passado, agora tem que ser assim. E papapá. Então a gente tem que lembrar que Deus, ele realmente ele é amor, mas ele também é justiça. Exato. E quando você se aproxima de Deus, não tem como você ter a Deus e outras coisas paralelas a isso. E é aquilo que acaba servindo como um termômetro que a gente fala muito também, para a gente saber se as coisas estão ou não estão corretas.
É igual quando chega em terça-feira que tem o tema de deixar marinar, que fala sobre algumas coisas precisarem de tempo para acontecer, de constância para acontecer. E se eu não tenho esse tempo, se eu não tenho essa constância, às vezes eu vou estar insosso. Ela, inclusive, usa uma receita Uhum. de. Eu até esqueci, cara. O que é a receita lá que ela Que tem falou? um tofu. Tofu. Exato. Ela fala, o tofu ele é horrível, mas se você deixar ele um time ali, Uhum. dá tudo certo. E muitas vezes a gente olha para algumas coisas da Bíblia, a gente fala, cara, não, isso aqui é muito difícil, não tem como e tal. Só que se Uhum. você deixar marinar com o tempo, você vai ver quão maravilhoso é aquilo para sua vida. Uhum. Que seja uma oração na madrugada, que seja um Uhum. despertar primeiro, com assim diz o Senhor. Enfim, são vários pontinhos. Mas e aí, da marinada? O que você diria, André? É aquele ponto. Você pega e quando você baseia-se no Evangelho, querendo ou não, há uma transformação radical. Porque o eu tem que se esvaziar. Porque senão o Evangelho não vai ser verdadeiramente o Evangelho. Então, quando tem esse contato com Cristo, com a sua palavra, ele remonta o que nós somos, o nosso caráter, a nossa percepção. É que nem diz aquela premissa: quem ama, conhece. Então, será que nós conhecemos verdadeiramente Deus? O que é Deus habitar em nós? Então, tem vários questionamentos que podem surgir a partir dessa parte da lição, dessa transformação em que nós vivemos e que deveremos buscar constantemente. Porque não adianta eu hoje buscar a Deus e amanhã deixar largado. Então, tem que ter essa constância, porque o de hoje não vale para amanhã. E, consequentemente, o de amanhã não vai valer para depois de amanhã e assim por diante. Então, nós temos que ter esse foco em que nós temos que meditar na palavra constantemente, porque a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e E luz luz para o meu nossa caminho. vida. Então, esse é o direcionamento que Deus nos concede. Teve um abençoado uma vez que falou para mim assim, cara, tu sabia que passado e futuro não existem, né? O que Uhum. existem são lembranças e desejos. Mas a sua vida ela é Exatamente. feita de presente, unicamente de presente. Então, o que aconteceu ontem não vale para hoje. Uhum. E o que acontece hoje não vai valer de nada para amanhã se você não tiver um amanhã. Então, assim, realmente a palavra de Deus ela é isso. Não existe uma comunhão passada ou uma comunhão futura. Existe a comunhão presente. Então, todos os dias pela manhã, eu preciso lembrar que é uma vida nova que eu estou vivendo. E essa mudança é que nós temos que buscar, né? Que é o processo de santificação. Porque a Bíblia é um livro tão precioso e tão interessante, porque você pode parar para pensar. Eu vou ler uma passagem hoje. Se daqui a 2, 3 dias eu ler a mesma passagem, ela vai ter outro significado, Totalmente diferente. totalmente diferente. E é um constante aprendizado. Inclusive, o Marinar me remeteu muito a Tirinha, porque a posição que ele está ali é como se ele estivesse marinando também na palavra. Ele estava descansando. Tranquilo. Tanto que eu falei, né, que me deu outras impressões depois, de acordo com o que eu fui lendo, você falou, não dá spoiler e tal. E a marinada, quando a gente vai cozinhar, é mais ou menos isso. Muita gente que tem uma chefe de cozinha famosa lá em Belo Horizonte, Fabiana Goiana Rodrigues, mas Goiana é só no nome porque eu sou mineira. É o jargão que ela lança sempre, sabe? Tipo assim, ela fala sobre o frango precisar marinar para conseguir absorver o tempero. Senão ele fica com aquele gosto de frango, sabe? Aquele gosto Eu digo frango, todo mundo Sim. sabe que gosto que é esse, né? Que não é o gosto bom do frango, é aquele gosto esquisito de frango. Mas ela fala que precisa marinar, você precisa deixar o frango por um time ali, tarará. E da mesma forma é o cristão. O cristão que só vem na igreja e vai embora para sua casa aí, só vai encontrar com a Bíblia depois de novo na igreja, ele não está marinando. Acaba que ele só está fingindo que está. É como se você só jogasse. Tanto que a gente vai fazer churrasco. Vai fazer um churrasco. Eu gosto de churrasco. Quem quiser me chamar, é nós no churrasco. Mas, por exemplo, a carne do boi. Você pega a carne do boi, bota ali em cima da churrasqueira. Eu gosto de já colocar o sal grosso ali. Virou, coloquei o sal grosso e tal. Gabs, meu brotherzão, ele gosta de fazer a carne sem o sal. Ele corta e depois aplica o sal. André nem de carne gosta, porque ele não come. Mas pode me chamar para o churrasco, que eu Porque quero estar o na pão de companhia também alho, o aí, rolê ali, claro. é nóis, né? Mas enfim, ele coloca sal depois. Agora o frango não tem essa. O frango ele tem que ser temperado antes, porque senão, meu amigo, ninguém come aquele frango ali. Então, assim, o cristão, ele precisa
ter esse tempero também antes, ele precisa ter esse tempo de marinada com a palavra de Deus, porque senão, meu amigo, ninguém engole ele. Porque aí ele vai virar o advogado de Deus, Deus não precisa de advogado, precisa de testemunha. Porque aí ele vai virar aquele que aponta e fala, não, isso aqui tá ruim, isso aqui tá não sei o quê, mas ele mesmo não faz nada. Só critica. Só critica, ele passa a ser um crítico. Então, quando a gente não tem esse tempo com Deus, essa marinada com ele, a gente fica intragável, inclusive para Deus. E será que nós estamos nesse processo de marinar? Porque quando a gente olha a Bíblia, existem vários processos que nós podemos ver. Por exemplo, o povo de Israel demorou 40 anos para marinar. Será que nós precisamos desse tempo todo para alcançar a Cristo? Para entender a obra dele em nossa vida? Porque é fácil a gente falar assim, eu sou cristão, então minha vida está boa, ou então ter aquela premissa de hoje em dia ter a teologia da prosperidade, onde você faz algo para que Deus responda à sua vontade. E isso não é verdade. Nós sabemos que esse processo pode ser muito árduo, esse processo de transformação. E muitas vezes nós temos que passar por ele, e nós devemos passar por ele para se tornar pessoas melhores. Como é que eu posso querer morar no céu um dia com Cristo se eu não tiver o caráter preparado? Então esse processo de marinação tem que acontecer na vida de cada um de nós. Pode ser que seja longo ou pode ser que seja rápido. Isso vai depender também, muitas vezes, da nossa comunhão com Deus. Porque nesse processo que nós podemos ver o que Deus tem a fazer na nossa vida. O nosso agir, o nosso pensar, o nosso caminhar tem que ser direcionado a Cristo. Porque Ele nos dá a força para alcançar a vitória. Então esse processo é árduo, como eu disse, mas fique tranquilo, Deus está no comando. Ele sempre está e sempre estará. A nossa parte é justamente dedicar um tempo para passar com ele, para examinar a palavra dele, meditar sobre a palavra dele. Eu sempre falo sobre qualidade, não quantidade, que normalmente é o que a gente vê que Deus pede para o ser humano. Ele não pede quantidade, ele sempre pede qualidade. Então, quando você for ler a Bíblia, eu vou fazer já um desafio também para a gente iniciar a próxima semana. Dessa semana que a gente passou aqui, está sendo o desafio da oração entre meia-noite e 6 horas da manhã, pelo nosso grupo da comunidade Morada, ou você que não é do Morada, mas quer fazer na sua igreja, faça também, que eu acho que é muito bacana. Tem um grupo aí, manda o grupo lá, falando, orei, a galera já vai saber que você orou por eles ali naquela madrugada. Mas eu quero fazer um novo desafio, e é justamente o finalzinho aqui da lição de terça, onde diz assim, você acha que medita atentamente na palavra de Deus, em vez de apenas lê-la com pressa? Como você pode melhorar esse hábito? Então, meu desafio vai ser esse. Na semana, que vai iniciar aí, né, no fim do próximo sábado dia 8, se eu não me engano, nós vamos ter o desafio de você mandar também lá no nosso grupo aqui do Morada, e aí você que faz parte de outro grupo, fica à vontade também, só um verso por dia. Eu acho legal a gente manter esse horário de meia-noite às 6 horas da manhã, porque pelo menos vai ser um momento onde você está se sacrificando de verdade para separar. E é um verso só, gente. Só um versinho. Cada um escolhe o seu, manda um versinho lá. Então você vai, né, despertou, fala com Jesus rapidinho, escolhe um versinho e lê, só que lê ele para tentar tirar alguma coisa. E o verso que você vai mandar lá vai ter algum significado para você. E é até interessante, Gustavo, propor esse desafio para você, ouvinte, que acaba que traduz o que nós aprendemos nas semanas anteriores, que é a parte da oração, e agora com o estudo da palavra. Então você vai juntar as duas coisas. Mas é só um versinho, pô. A oração, inclusive, pode ser só uma frase. Ô, Jesus, aquela galera lá da minha igreja lá, cuida deles, hein, bicho? É normal, eu vou voltar a dormir aqui. Aí você pega um verso e lê e fala, cara, esse verso aqui falou alguma coisa para mim. Não precisa falar o que ele falou, não. Se quiser, fica à vontade. Mas pelo menos mande lá. 1 Pedro tal. Ou Salmo não sei quem lá. Provérbio não sei quem lá das coisas. Escolhe um verso. Só um, pô. Mas é um verso para você meditar atentamente. Não precisa de quantidade. Mas acho que uma qualidade seria legal. E está lançado aí o desafio da nossa próxima semana, começando na madrugada do dia 8 para o dia 7. Não, do dia 8 para o dia 9, né? Exato. Não, do dia 7 para o dia 8, porque sábado é dia 7. Vou até pegar aqui o calendário, porque a gente fica muito confuso às vezes com as datas. Sábado é dia 7, então vai valer sábado 7. Da madrugada do dia 7 para o dia 8, de meia-noite às 6 horas da manhã. Mesma coisa, viu?
uma oraçãozinha. Aí você não precisa mandar o orei, você vai precisar mandar um verso só. Mas ore também, abençoado, para você ir alimentando isso É porque aí. quando a gente abre a palavra e manda o verso, nós temos que pedir a ajuda do Espírito Santo. Então, consequentemente, uma coisa está ligada com a outra. Exatamente. E aí você junta essa pedida, ó, Jesus, me ajuda a ler essa Bíblia aqui. Aí lembra daquele miserável lá também da minha igreja, quem é? Aí você lê. Entendeu? Mas enfim, uma coisa informal, porque conforme você vai tornando isso um hábito, uma normalidade na sua vida, Deus passa a ser também a normalidade da nossa vida e é o propósito da nossa vida como cristã. Cristão, se não está sendo esse propósito, quem sabe a gente está vivendo de maneira errada. Mas vamos lá para o momento do hipertexto. Palavra da semana é meditação. Né? Eu destaquei algumas palavras na minha lição, mas esqueci já quais foram. Mas, André, o que você viu aí desse momento hipertexto? Eu acho uns indagamentos muito interessantes que são feitos aí na lição. É interessante notar aqui que a parte de quarta-feira ela traz essa reflexão, traz várias perguntas para a gente sair da nossa zona de conforto e entender realmente o que Cristo quer falar conosco. Eu até destaquei aqui que fala a primeira pergunta aqui da lição de quarta. Como as escrituras devem orientar as orações que fazemos? Porque nós sabemos, Deus deixou o Pai Nosso como modelo. E se a gente parar para perceber, o Pai Nosso, ele fala não muito da gente, mas fala da coletividade. Pai Nosso é destacado nosso, nosso, nosso. Então, querendo ou não, nós temos que parar de pensar em pedir apenas para a gente e olhar ao nosso redor. Porque muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor estão necessitando muito mais do que a gente. Nós, claro, vivemos uma vida corrida, conturbada, mas nós sempre temos a tendência de olhar para o eu. E Deus não quer isso. E é interessante também notar que aqui fala tanto da parte das orações, como nós vimos nas lições anteriores, mas também fala do estudo da palavra. E eu não sei, Gustavo e amigo, quantas vezes vocês já ouviram aquela frase: ah, ore por mim, Deus não está escutando a minha oração? Ou então fala assim: ah, quando eu estou orando, parece que a minha oração nem passa do teto. Então, se você acha isso, vai pro quintal, vai pra rua, vai orar. É simples, sim. Parece que Deus está em cima do telhado esperando só você falar assim: ah, agora ele orou, então vou lá atender o pedido. E não é essa a realidade. Nós temos que entender que Cristo ele está em todo lugar. E também uma frase que eu ouvi nessa semana, muito interessante, até anotei, que não existe forças no universo que te impeça de orar. E isso é uma tremenda realidade, por causa que, através da oração, você pode mover o universo, só a partir dela. Porque muitas vezes nós estamos cansados, nós falamos assim, vou deixar para orar depois, vou deixar para pedir para Deus depois. Mas isso não pode ser deixado para depois. Tem que ser uma realidade constante. Então nós só podemos vencer o mal e alcançar os propósitos de Deus na nossa vida, as bênçãos, através da oração. E se a gente não ora, como a gente vai alcançar isso? Então, é uma coisa que nós temos que nos atentar. A oração vai trazer a resposta. Pode ser que não seja a que agrade a gente, porque o nosso olhar é limitado, nosso olhar de humano. Mas o olhar divino, isso sim, trará a resposta e fará de acordo com a vontade de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Exatamente. Inclusive, a meditação e a constância, ela vai nos ajudar a enxergar isso. Né? No programa do último sábado, a gente falou muito sobre a vontade de Deus, programa da noite também, falando sobre José, e ele não sabia que ele não morreria na prisão e ele ia virar um governador. Ele não fazia ideia, mas de todo modo ele confiou. E ele confiou por quê? Porque ele conseguia meditar. Eu lembro que algumas das palavras que eu linkei com a meditação, que é a palavra do hipertexto ali, da rede semântica, foi vida, diariamente, compromisso, porque são tudo coisas que a gente, na nossa vida, a gente vai meditar em algo. Quer seja algo bom, quer seja algo ruim. Você medita numa entrevista que você vai fazer, você medita numa prova da faculdade que você vai ter, porque quando a gente vai lá para o hebraico, inclusive fala aqui na lição, eu não lembro em qual lição fala, mas eu lembro que eu destaquei, em qual dia fala, que a palavra tem dois significados no hebraico, a palavra meditação. Você leu isso? Sim, acho que está na quinta-feira, se eu não me engano.
Então eu já tô pulando, então. Então não vou nem Calma, falar disso aí, que daqui a pouco a calma, gente de fala. pouco em pouco. Mas fala sobre o que seria o significado da meditação e alguns sentidos de meditação relacionado ao oriental Sim. e relacionado também ao oriental, porque o bichinho não é oriental, não. Mas, enfim, ele é uma referência nossa e relacionado também à crença da época hebraica, que é o contexto onde está inserida a palavra meditação. E a gente, assim, quando consegue trabalhar isso na nossa vida, a gente acaba desenvolvendo justamente esse senso de entender que, às vezes, eu pedi algo para Deus, confiei nele, se não aconteceu conforme eu queria, poxa, porque ele vai saber qual que é o rolê necessário para isso. E até falando sobre oriental, sobre religião, veio uma pergunta aqui na própria lição de quarto, que fala assim, qual a diferença entre a meditação bíblica e a meditação das religiões orientais? A meditação bíblica, pelo menos que eu pesquisei, dei uma olhada, ela com certeza vai levar você ao alto, a Deus, buscar a Deus. E já a meditação oriental tem mais relacionada ao corpo, ao bem-estar, ao alcance que isso produz. E isso é muito interessante notar essa diferença, onde enquanto a Bíblia leva para o alto, a oriental leva para o humano. E outra coisa que inclusive mencionou, a oriental ela tem uma proposta que se esvazia de tudo, esqueça tudo, fique leve, concentre-se em você, limpe sua mente. E a meditação bíblica fala o quê? Concentre-se em Deus, encha-se de Deus e absorva muita coisa ali para você se concentrar e conseguir absorver o quanto mais você puder de Deus, que também são pontos diferentes. Uma pede para você se esvaziar e outra está mais voltada para você se encher de algo. Aí vem aquelas perguntas. Quem é que está escrevendo a sua história? É Deus ou é você? E com essa reflexão, manda pra gente a palavra da semana. Falando tanto de Bíblia, falando tanto de textos, eu tinha até anotado uma palavra aqui, mas só que na minha mente, durante essa discussão, veio um texto bíblico que eu gosto muito, que está lá em Hebreus 4:12. Aí eu vou, já que é uma semana de desafio, eu vou deixar um desafio para você abrir a sua Bíblia hoje e ler esse verso. Aí depois você coloca nos comentários o que você achou dele. Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. Então esse vai ser o... Vai ser o tchan da semana, a palavra. O texto da semana. É o texto, então, é o texto hoje. Hebreus 4:8. 12. 4:12. 4:12. 4:12, calma. No quiz eu já tinha errado. Hebreus 4:12, então. Então foca lá. Então vamos falar sobre o versículo mais curto. Já que a gente falou de versículo, palavra da semana foi um versículo. Versículo mais curto é o tema de quinta-feira. Foi um tema que eu gostei também, porque realmente é um fato, é uma verdade. E eu tive uma experiência dessa em teologia, porque quando eu estava cursando teologia, teve um professor de Antigo Testamento, professor Raul Quiroga, argentino, muito gente boa. Eu estudei teologia na Bolívia, para quem não sabe, lá tinham professores de todas as partes. Tinham professores brasileiros, argentinos, bolivianos, venezuelanos, peruanos, enfim, de tudo um pouco. E eu lembro desse professor argentino, eu gostava demais dele, principalmente porque a fisionomia dele lembrava muito do meu avô, que morreu em 2001, pai da minha mãe. Quem deu o nome Nemeth para a gente. Luiz Nemeth, isso. E ele me lembrava muito meu avô, o professor Raul Quiroga, e ele fez um desafio para a gente. Ele falou assim, ticos, ou garotos, pessoal, vocês vão me trazer um sermão sobre determinado tema bíblico, mas eu quero que você me apresente um ponto de vista que eu nunca vi. Interessante. E a gente falou, cara, impossível, porque o cara é doutor em Antigo Testamento, já estava se jubilando, ou seja, ele já tinha um rolê muito grande de... Imagina quantas vezes ele já escutou várias vertentes. Mas... E detalhe, sabe o que ele lançou para mim? Ele me lançou Jonas. Pesado, hein? Falou, você vai ficar com Jonas e eu quero que você me dê uma visão de Jonas que eu nunca tenha visto. E cada um aqui, tá? Então vocês vão ler, vão meditar. Então eu fiquei com Jonas, um determinado amigo ficou com a história de Sansão, outro pegou a história de Caim e Abel. Só histórias tranquilas, né? Sim, muito tranquilas. Como se ninguém conhecesse essas histórias. É algo novo. Você fala, caramba, tá, como que eu vou fazer isso? E realmente, eu tenho um sermão que eu já preguei aqui no Morada de Jonas, onde o sermão acaba quando a baleia vomita Jonas. E ali acaba o sermão.
Eu não levo até o final sobre o que aconteceu com o Nínive, sobre... Eu levei um... Eu li, eu falei, caramba, tá, eu vou lançar esse aqui. E levei. E ele falou assim, muito bom, eu nunca tinha parado a história aí no meio. Então ganhou o Mas 10, então. dá de fazer. Naquela avaliação, né? Não foi nem um 10, mas eu consegui passar na matéria. Então, tipo assim, e aqui ele fala, cada versículo é inesgotável. Se você lê e relê, você vai achar sempre ponto novo para meditar. O que você diz? E até mesmo sendo o versículo menor da Bíblia, né? Menor Segundo do Novo do Novo Testamento, né? Testamento, isso. É porque Porque tem aquele disse Jó é o disse menor da Jó. Bíblia. Isso. Mas é que nem você disse, Gustavo. Todo dia é uma questão de aprender algo novo com o texto. Mesmo que a gente faça assim, um versículo mais curto, mas tem uma significação tão profunda, mas tão profunda, que nunca a gente vai conseguir entender ele por completo. Porque essas orientações que nos trazem, esses aprendizados, tem que ser constante. E o verso, a Bíblia em si, é um livro mesmo escrito há muito tempo atrás, durante 1600 anos, é um livro atual. Mas tem uma coisa também, é um livro atual desde que nós utilizamos. Porque não adianta nada eu pegar, só ler, e todo o conhecimento que eu absorver, eu não praticar. Então tem essas duas coisas. Você tem que ler e você tem que praticar. Então, eu vejo muito essa questão. E aqui fala assim, Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Jesus não sabia que ia ressuscitar Lázaro? Foi nesse contexto que está escrito esse verso. Claro que ele sabia, mas mesmo assim, ele viu a incredulidade das pessoas. E até no Desejar de Todas as Ações, na página 533, fala que é um dos maiores milagres de Cristo. Porque, querendo ou não, as pessoas que conviviam com ele constantemente viam milagres. Mas chega uma hora que fala assim: e agora? O que dá para fazer mais? Aí Jesus vai lá e, ao quarto dia, ressuscita Lázaro. Então, o maior milagre de Cristo, podemos dizer assim, fez com que muitas pessoas acreditassem e mesmo aquelas pessoas que não acreditaram não conseguiam ver um milagre. Como é que alguém consegue ressuscitar alguém? Pelo menos, ao meu ver, é algo impossível. Mas com o relato da Bíblia e com a veracidade que a Bíblia traz, eu consigo entender. Jesus conseguiu ressuscitar um morto. Então, ele também tem poder sobre a morte. Então, não há nada nesse mundo em que Deus não possa fazer. Então, por isso que é importante sempre estar lendo os versos, compartilhando, sempre tirando novas lições. Sim. Porque nós não podemos deixar de aprender. E as lições são inesgotáveis. Por exemplo, Jesus já tinha ressuscitado outras pessoas antes, mas Lázaro foi o único que ele Sim. ressuscitou no quarto dia, porque na crença atual, até 3 dias a alma ficava sondando o corpo e poderia voltar. Mas se deu 3 dias e a alma não voltou, então realmente ele não tinha mais como. Então, 4 dias, inclusive para o costume da época, eles falaram: não acredito que isso aconteceu. Outro ponto que também se observa, possivelmente Lázaro era uma criança. Possivelmente, viu, gente? Rodrigo Silva defende também uma vertente ali dessa possibilidade. Por quê? Porque Lázaro morava com as irmãs e não era de costume normal um homem grande estar com as irmãs. Normalmente ele casava, já teria saído de casa. Outro ponto, quem eram os principais da casa eram as irmãs. E na época o principal, se tivesse um homem, seria o homem. Outro ponto também que ele destaca, por Lázaro ser tão amigo de Jesus e não estar nos apóstolos, entre os 12, que eram os mais próximos de Jesus, mas Lázaro era um grande amigo de Jesus. Então aí tem várias vertentes. E aí se a gente pensa nisso, a gente já pensa, poxa, então Jesus olhou como era triste uma vida inteira pela frente e ser interrompida por conta da morte. Tudo bem que ele ia voltar, mas Jesus viu todas as crianças que morreram e não desfrutaram da vida, ele chorou por... Enfim, tem imensas coisas, inesgotáveis possibilidades em versos bíblicos. Eu até diria, a gente pode sim entendê-los, mas a gente nunca vai esgotar as possibilidades que tem de meditação e de ensino em um verso da Bíblia. E quando eu li isso, me deixou muito encafado, e foi dali que eu resolvi tirar esse desafio da semana de ser relacionado a um verso bíblico. Porque aquele que mandar o verso bíblico, quem sabe vai ter tido um ponto de vista, e aquele que lê depois, quem quiser ler e tal,
pode ter outro ponto de vista totalmente oposto. Eu nunca tinha reparado no Pai Nosso, só nessa Sim, primeira frase do que você acabou de destacar, que é uma coletividade, que ele dá uma alusão a essa coletividade, não é meu Pai, não. é o Pai todo. Nosso que está nos céus. Uhum. E outro ponto interessante da lição de quinta-feira que traz uma pergunta que me fez refletir muito. Diz o seguinte: será que eu já fiz Jesus chorar? E isso é muito profundo, porque, querendo ou não, nós sabemos que somos pecadores, nós pedimos e queremos a misericórdia de Deus, mas as ações que nós temos diariamente refletem muito a resposta para essa pergunta. Porque eu não sei quanto a você, Gustavo, e quanto a você, nosso amigo que está nos escutando, mas você já ouviu alguém falar assim: ah, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Para uma resposta que nós sabemos que toda orientação vem da Bíblia. Então, nós devemos pegar essas ações que nós temos diariamente e alinhar o que Cristo quer, para, consequentemente, poder responder positivamente essa pergunta e não fazer Jesus chorar. Muitas vezes nós magoamos Jesus, mas nós temos que fazer igual Davi, igual vários exemplos da Bíblia. Beleza, nós magoamos Jesus, nós não fizemos o que ele esperava da gente, mas nós vamos lá, vamos nos arrepender e não vamos cair no mesmo erro. Então eu vejo essa conexão entre fazer Jesus chorar, a reabilitação, se assim podemos dizer, e consequentemente deixar de lado, não cair no mesmo erro. Sim. Assim, aqui no finalzinho, inclusive, da lição de quinta, tem uma pergunta legal também que fala assim, ó, qual foi a experiência mais inesquecível que você já teve com o estudo da Bíblia? E aí, se no seu coração você fala assim, ah, não tive nenhuma, quem sabe é porque está faltando o estudo da Bíblia. Uhum, isso mesmo. Se às vezes, diante de uma pergunta dessa, você fala assim, ah, cara, inesquecível assim e tal, Mesmo que nossa ah, memória às vezes não é falha e acaba a gente não lembrando, o inesquecível pode ser algo comum, mas constantemente, quando você para pensar, você vê, uau, é uma coisa diferente que essa conexão que eu tive com Deus. Mesmo aparentemente uma coisa boba, uma coisa tranquila, uma coisa rotineira, é uma coisa diferencial nessa conexão com Cristo. sim. E aí a gente chega, inclusive, no tema de sexta-feira, já estamos aí encaminhando para o nosso último dia da semana, e fala sobre a segurança da palavra de Deus. Então a gente vem sobre uma pergunta de uma experiência que você já teve estudando. Se não teve, é um alerta para a gente passar a ter um contato um pouco maior. Não precisa ler um capítulo por dia, às vezes acaba sendo muito, mas pelo menos um versículo pode ser um ponto inicial, porque lembra que a gente falou que um versículo ele é inesgotável de pontos a serem meditados. Então, quem sabe, iniciando com um versículo por dia, você vai passar a conseguir ter experiências inesquecíveis e a passar também a ter uma segurança da palavra de Deus. E é até interessante quando você diz sobre um versículo, nessa vida corrida, a gente fala assim: ah, não tenho tempo para estudar um capítulo, ou não tenho tempo para estudar 10 capítulos. Primeiramente, Deus não quer que a Bíblia seja uma leitura como se fosse uma penitência. Nós temos que entender que tem que ser algo prazeroso. E, claro, quando você tem o prazer de ler a Bíblia, pelo menos um versículo na Bíblia, você vê assim: ah, gostei desse versículo. Mas qual o contexto que ele está? Então, uma coisa vai Exatamente. engatilhando a outra. Então, quando você começa a ter esse prazer de convívio com Deus, de ouvir a sua voz, acaba que, consequentemente, vai se tornar algo constante. E algo que dá muito prazer de conviver com Cristo. Porque a Bíblia é Deus falando conosco. E eu volto a bater no ponto, interessante também das semanas anteriores, que a oração é nós falamos com Deus. Então tem essas duas vertentes. Quer Nós com dizer, Deus e Deus conosco. Então é uma coisa que temos que nos atentar e fazer de modo conjunto. porque a partir daí a gente vai ter um diálogo e não um monólogo, né? Exato. Porque senão você só ora. Inclusive a lição de semana passada falou sobre um rapaz que tinha sempre um monólogo e ele Uhum. resolveu ter um diálogo e não sentiu a hora passar. Ele começou a orar ali numa sexta-feira à noite, quando ele foi ver já era 1 hora da manhã e parecia que tinha sido apenas alguns minutos que ele estava em oração. Então eu vejo que assim a constância, conforme a gente vai buscando, a gente vai passar a ter essa segurança, esse prazer na palavra de Deus.
E sexta-feira ela vem fechando, inclusive aqui com um trechinho lá de Isaías 8:20, que diz assim, ó: a lei e o testemunho, se eles não falarem segundo essa palavra, é porque não há luz neles. Ou seja, o que seria a lei e o que seria o testemunho traduzido para a nossa vida? A lei seria aquilo que nos rege. Então, aquilo que é o meu objetivo de vida, aquilo que eu tenho como correto, ele deve estar em consonância com a palavra. E o meu testemunho, ou seja, o que as pessoas veem de mim, não o que eu falo sobre, mas o que eu testemunho sobre, ele também precisa estar em constante conexão com aquilo que a palavra de Deus diz. Porque se não tiver conexão em algum desses, ou no meu testemunho, ou naquilo que eu tenho como ideal de vida, eu não vou ter uma Uhum. luz, a minha luz não vai estar em ok. Mas o que você diria para a gente, André, sobre essa cesta, sobre essa segurança da palavra de Deus? O que você destacou desse último dia aí da lição dessa semana? Apesar de ter esse título de segurança da palavra de Deus, é, isso não diz e não condiz com as provações que nós temos. Ou seja, mesmo que nós falamos que somos cristãos e vivemos com Cristo, nós temos que ter a percepção e entender que quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, mais desafios nós enfrentamos. E o exemplo claro é a vida de Cristo. Quanto mais ele teve comunhão com Deus, mais ele foi tentado. E as provações dele, nós sabemos que não foi algo humano, foi algo sobrenatural. E claro, imagine só, Jesus sofrendo as tentações e tendo o inimigo constantemente na vida dele tentando fazer ele pecar. E isso é o que a gente vai viver. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós somos tentados. E claro, tem essa parte ruim? Sim. Mas nós não podemos deixar de lado a Cristo e saber que Ele está conosco. E os dias de luta hoje podem se transformar em testemunho na manhã. E isso nós temos que ter essa noção, que apesar das dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida, apesar dessas lutas, dessas batalhas, Cristo está no controle. Apesar de muitas vezes, pode ser que você que está nos escutando, ache que em algum momento da vida Deus deixou você de lado ou abandonou você, deixe de lado esse pensamento. Crê em Cristo, faça oração para Ele te ajudar a tomar as melhores decisões, a superar esses desafios que nós vivemos. Tanto que a gente até ouviu na pregação do último A Noite é Nossa que Deus ele sempre está no mesmo lugar, o que muda muitas vezes é a nossa percepção dele. Então, quando eu recebo uma bênção, quando eu recebo uma notícia muito ruim, Deus está no mesmo lugar. A E, percepção que eu tenho dele é que vai estar alterando. e tem até uma citação aqui na lição de sexta que fala assim: somente aqueles que têm fortalecido a mente com as verdades da Bíblia poderão resistir no último grande conflito. E nós sabemos que essa fase é a que nós estamos vivendo, esse grande conflito. Então, só através da palavra, da leitura da Bíblia, do prazer de estar em comunhão com Cristo, vai nos tornar vitorioso. Inclusive, existe um destaque aqui que eu achei muito forte, que ele fala que a Bíblia ela é a defesa do verdadeiro cristão. E aí ela traz um contraponto dizendo que Satanás, ele faz de tudo para que a gente não tenha essa defesa, para que a gente seja enganado com qualquer coisa. Por exemplo, o último estouro que deu do profeta Miguelzinho, que saiu por aí falando, e aí, inclusive, em um podcast que ele foi, o pessoal indagou ele sobre ele não o que ele achava do pessoal estar fazendo música com o The King, que ele falou, de estar zombando, de não sei o quê. Aí ele pegou e falou assim, ó, bem-aventurados sois vós quando por meu nome forem chicoteados e zombarem de você, porque é grande o teu galardão no reino do céu. Ele usou a própria Bíblia para dizer ali, e ele realmente acredita. Se né, ele realmente acredita naquilo, ele está na luz ali que ele tem recebido ou não. No entanto, aqui embaixo fala que a escritura será impossível. Aqui, ó. Por isso, a Bíblia deve ser o critério para avaliar toda mensagem e manifestação sobrenatural. De novo, tá aqui, acho que no terceiro parágrafo, finalzinho, diz assim: a Bíblia deve ser o critério para avaliar toda mensagem e manifestação sobrenatural. Não sei se existe sinceridade ou não no coração daquele menino.
mas ele avalia o que ele está recebendo de chacota como algo bíblico. Independente de dizer que está certo e que está errado, porque não sou eu quem tem esse poder para dizer aqui sobre a vida dele. Eu tenho poder para ver sobre a minha, conforme eu estudo a Bíblia, e aquilo que eu deixo ou não fazer parte do meu eu. Então, eu não estou fazendo julgamento sobre Miguel ou não. Estou falando sobre um ponto que todo mundo conheceu dele. Mas ele teve essa sensibilidade de usar a Bíblia para discernir aquilo que foi contraposto para ele. Você tem essa possibilidade? Você tem esse conhecimento? De quando chega algo sobrenatural ou alguma novidade para você, você ter um texto bíblico para avaliar aquela situação? E hoje em dia é o que mais nós necessitamos. Nós sabemos que, como nós estamos no final do fim dos tempos, grandes falsos profetas ou então grandes acontecimentos irão surgir. Exatamente. E será que nós temos um embasamento bíblico para rebater isso? Para falar que é verdade ou não? Para pelo menos dizer assim, não, cara, isso faz sentido. Não, isso aqui não faz sentido. E eu não estou falando do que os outros falam, do que você recebe. É você mesmo. Você tem um filtro bíblico que seja capaz de falar assim, cara, não, isso aqui tem uma conexão com isso aqui. Aquilo ali, com aquilo, não, isso aqui não tem, realmente não faz sentido à luz da Bíblia. E a segurança, ela vem através disso. E não basta apenas ouvir sobre Cristo, sobre Deus, sobre Jesus. Nós temos que conhecê-lo de verdade. Porque só assim nós podemos crer, primeiramente, e saber responder a essas falsas indagações que podem surgir na nossa vida. Eu finalizo a minha fala com o último textinho da lição, que é uma parte do grande conflito, e aí André vai finalizar dele e orar para a gente, que diz assim, ó, ainda assim, Deus terá um povo na terra que se firmará unicamente na Bíblia, como padrão de todas as doutrinas e fundamento de todas as reformas. Nem opiniões de estudiosos, nem descobertas científicas, nem credos e decisões eclesiásticas, por mais numerosos e contraditórios que sejam, devem ser considerados como critério para a fé. A verdade deve ser testada pelo claro e inquestionável, assim diz o Senhor. E para a gente ter esse claro e inquestionável, assim diz o Senhor, a gente precisa realmente ter uma segurança da palavra que vem com a constância do estudo diário. E é isso aí. Nós temos que estudar a Bíblia, porque querendo ou não, só ela que é o guia verdadeiro para a gente saber o que é, o que Deus quer para a nossa vida, o que nós devemos fazer. Porque é muito fácil, que nem a gente disse na lição, comentamos durante esse podcast, adaptar a Bíblia. Fazer com que ela se torne o Evangelho através do nosso olhar. Mas qual que é o olhar de Cristo para a nossa vida? O que nós verdadeiramente temos que entender é que só a partir de conhecer a Cristo nós vamos ter essa resposta. Porque não adianta nada eu falar e professar que creio em um Cristo ressurreto, mas viver a minha vida largada. Ou então deixar de fazer a vontade dele. Então, eu vejo, caro ouvinte e Gustavo, que esse ponto é fundamental. Nós temos que saber o que Cristo quer. Nós não devemos ter o achismo na nossa vida. Então eu deixo essas palavras para a gente refletir durante hoje e durante a nossa vida. Essa constante decisão que temos que ter. Fechou. Vamos finalizar então com uma oração? Claro. Ora para a gente, André, mais uma vez. Então vamos orar. Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, por termos essa oportunidade de recapitularmos essa lição. Nós sabemos que estamos nos fins dos tempos, nós sabemos que só quando nos apegamos verdadeiramente a Ti, nós temos a condição de saber o que o Senhor quer, da realidade de um novo céu, de uma nova terra, onde as coisas corruptíveis não mais existirão. E, Senhor, nós pedimos que, por favor, nos abençoe, nos ajude a ter essa vontade, esse prazer de ter esse contato contigo, nos proporcione ações, nos proporcione desafios durante nossos dia a dia, que nós possamos, ao finalizá-lo, reconhecer que o Senhor esteve conosco. E a partir disso também, Senhor, te adorar, te glorificar e te exaltar. Amém. Nós sabemos que nós precisamos, Senhor, estar em constante comunhão contigo. E nós pedimos que essa pessoa que está nos ouvindo possa também ter esse desejo ardente de conhecer a Ti, a Tua verdade, a Tua palavra. Amém. Nos abençoe, nos guarde. É isso que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado você que ficou até aqui, até o final. Que você tenha uma feliz semana, um feliz sábado também, a depender de quando você esteja vendo.
E olha, lembra de mandar para a negada por aí. Lembra também do nosso desafio que começa nesse sábado, dia 7 para dia 8. Valeu, Um pessoal. Obrigado, abraço. André. É nóis. E os outros aos outros. Valeu, tchau, Valeu, tchau, tchau. tchau.